A taxa Selic baixou. O que isso impacta nos meus investimentos e no meu dia a dia? Vem comigo! A taxa Selic baixou. A taxa Selic é a taxa básica de juros do nosso país. Ela é definida pelo governo, quando o governo está montando sua política monetária. A política monetária de todos os países ela pode ser de dois modos, ou seja, a estratégia de cada governo pode estar engajada em dois modos. O modo da política monetária expansionista. Ou seja, a política monetária expansionista é quando o governo quer expandir o quê? O consumo. Ele quer estimular o consumo. É exatamente o ponto que a gente está vivendo agora no Brasil. Ou seja, o governo está baixando a taxa básica de juros. Ele está querendo expandir, estimular o consumo dentro do nosso país. É por isso que ele faz essa redução. Em contrapartida, a gente tem a política restritiva, que é quando você tem um aumento da taxa básica de juros para aumentar um pouco a liquidez do governo, ou seja, ele restringe um pouco a taxa, aumentando ela, deixando mais caro o financiamento para ter o controle monetário dentro do país. Voltando e focando no momento que a gente está vivendo hoje, a gente tem então uma política expansionista. O governo tem várias medidas para estimular o nosso consumo e é por esta razão que ele está tomando essa decisão. Vamos direto ao ponto que isso impacta no nosso dia a dia. Agora você já entendeu que o governo tem a sua estratégia, mas ele sim nos impacta no dia a dia. Ele impacta por quê? Principalmente, a gente já falou, taxa básica de juros. Ou seja, todos os financiamentos, eles começam a ficar mais barato. Ele baixa a taxa para estimular a economia. Vamos falar o impacto disso nos seus investimentos. O que acontece é que muitos investimentos conservadores, renda fixas, bancos e governo, eles estão atrelados à taxa Selic. Consequentemente, quando a taxa reduz, os seus investimentos também vão ter uma rentabilidade um pouco menor. Uma vez também que você tem taxa Selic e inflação, são coisas diferentes. A taxa Selic, taxa básica de juros, e a inflação realmente a inflação, a gente vai explicar num outro vídeo. Se isso tudo está baixando, concorda que todos os títulos atrelados a esses índices, presta atenção, são índices, eles vão baixar, eles vão também te rentabilizar um pouco menos. O que você tem que fazer nesse momento, e essa é a grande dica no vídeo, parabéns se você acompanhou aqui até agora, tá aqui a grande dica para você. Tome muito cuidado, verifique os seus investimentos que estão sim atrelados à taxa Selic. Se você se deparou com algum investimento atrelado à Selic, veja se compensa você vender e investir em outra coisa mais rentável. Se não, não precisa ter medo, também não precisa sacar. Poxa, meu investimento não está atrelado à taxa Selic. Está todo mundo falando que isso é ruim, mas eu não tenho investimento atrelado à Selic. Show de bola, parabéns, você consequentemente travou o seu investimento nesse nível. A Selic está nesse nível, agora ela baixou e depois ela baixou. Tá vendo a disparidade? Você está ficando com um investimento muito melhor para esse momento de mercado. Maravilha! Para concluir, toda essa taxa Selic, se o investimento seu está atrelado ou não, se sua resposta foi sim, eu tenho investimento atrelado à Selic, por exemplo, um tesouro direto, você entende que você vai ter uma rentabilidade um pouco menor. O que isso vai afetar no seu dia a dia, nada mais é do que você vai precisar arriscar um pouco mais para ter aquela mesma rentabilidade que você teve nos últimos meses. Por isso eu sempre comento, ninguém consegue prever o futuro nos investimentos, mas a gente tem que ir se adaptando a nossa carteira de investimentos ao longo do tempo, conforme as notícias do mercado e conforme o mercado reage. Para concluir o raciocínio, pensa o seguinte, uma vez que seus rendimentos estão rendendo menos, você concorda que você vai ter que arriscar um pouco mais para ter a mesma rentabilidade que você estava tendo nos meses anteriores? Uma vez que isso aconteceu, entenda, por favor, não se afobe. Não necessariamente você tem que arriscar um pouco mais. Aí eu lhe pergunto, qual é a sua estratégia inicial dos seus investimentos? Será que você tem que realmente ser agressivo agora? Por que eu estou falando tudo isso? Presta atenção.
Toma muito cuidado com essas notícias que vêm no mercado sobre taxa Selic baixando e você é obrigado a investir em algo mais agressivo, mais arriscado, porque muitas vezes isso não está na sua estratégia. Então a grande dica de ouro está aqui no final do vídeo. Cuidado com os investimentos atrelados à Selic. Ela vai baixar? Eles vão baixar de rentabilidade. Procure sempre ficar com investimentos atrelados acima da Selic, ou seja, um investimento que dê líquido mais do que essa taxa básica de juros. Mas não se afobe em entrar em notícias que te induzam a arriscar um pouco mais e de repente entrar numa área de conhecimento que talvez você não tenha ou muitas vezes não precise estar exposto. Mais uma vez, eu agradeço sua paciência e você ter assistido até agora o vídeo. Você viu como o conteúdo é relevante? Espero ter contribuído com sua educação financeira, explicado um pouco sobre essa famosa taxa Selic que está todo mundo falando aqui agora e como ela impacta o seu dia a dia nos seus investimentos. Deixa o seu like, faz seus comentários. Se você gostou do conteúdo, comenta pra gente, a gente vai responder você com muito carinho. Compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo.